Olá, aqui é a professora Flaviana e mais uma aula de história para vocês. Hoje vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Pois bem, Primeira Guerra Mundial. Por que Primeira Guerra Mundial? Porque estavam envolvidas as grandes potências mundiais da época. O período foi de 1914 a 1918. Para a gente falar de Primeira Guerra, a gente tem que lembrar da Segunda Revolução Industrial, que nada mais foi do que uma das causas do imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, que foi a dominação política, econômica, cultural e social das potências europeias, Estados Unidos e Japão também, nos continentes africano, asiático e americano. O que essa galera queria? Novos mercados, matérias-primas, mão de obra barata, ou seja, domínio colonial. Só a título de exemplo, estou colocando aqui a Inglaterra, nesse momento, ela teve um aumento de 10 milhões de quilômetros quadrados do seu território. Em contrapartida, a Alemanha, 2 milhões, devido à sua unificação tardia. Aqui está uma das causas, da Primeira Guerra Mundial, porque países ficaram com muito e outros países ficaram com pouco, mas a gente vai falar disso depois. 1870 a 1914 é o momento da Belle Époque. O que é esse momento na história? Momento de prosperidade, descobertas científicas, crença na tecnologia, surgimento da foto, do cinema, do avião, do carro. Paris vai ser a cidade símbolo da Belle Époque, a cidade luz, porém é o momento também da paz armada, ou seja, a corrida armamentista, os países se preparando por uma possível guerra. Tempo de nacionalismo exagerado, tempo de rivalidade entre os países europeus. E aqui a gente vai ter dois conceitos para entender, novos conceitos. O pan-germanismo, que era uma ideologia que visava unir os povos de origem germânica, e o pan-eslavismo, que era unir os povos de origem eslava. Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial, Primeiro, revanchismo francês. Vamos pegar o mapa, porque daí a gente entende bem bacana. Bem, olha, estão vendo aqui a França e a Alemanha. Entre a França e a Alemanha existe aqui um território chamado Alsácia-Lorena, rico em minérios, tá? E esse território, na Guerra Franco-Prussiana, foi conquistado pela Alemanha. Então, o revanchismo francês queria o quê? É reaver esse território para si, no caso, a França. Bem, segundo, a Alemanha, com o Império Turco Otomano, queriam construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá. Para quê? Para escoar, produtos, Então, essa estrada, ela passaria pela Áustria-Hungria, Sérvia, passaria por Constantinopla, indo até Bagdá. O que desagradava, na época, principalmente as nações aqui, os povos eslavos. Muito bem. Império Russo e a Sérvia, eles queriam fazer o que? A Grande Sérvia, porque eles defendiam o pan-eslavismo, que era a união dos povos eslavos. Então, bem nessa região aqui, olha, tá vendo? Eles defendiam o surgimento da Grande Sérvia, tá vendo? O que significava que o Império Turco Otomano e também, de certa forma, a Áustria-Hungria poderiam perder territórios. Quarto, rivalidade da Alemanha com a Inglaterra, que é a disputa de territórios coloniais que eu já tinha falado lá na folha anterior, e produção também de aço e carvão, disputa na produção de aço e carvão. E o quinto, a gente vai falar da Bósnia e Herzegovina. Vamos lá. Bem, olha, aqui no mapa, ó, Império Austro-Húngaro, tá vendo? A Bósnia tá bem aqui, ó, esse roxinho. Entre a Sérvia, a Albânia e o Império Austro-Húngaro. O que acontece? Em 1908, a Áustria-Hungria, eles tomam para si o território da Bósnia e Herzegovina, desagradando os povos aqui eslavos que queriam fazer a Grande Sérvia. Mas em 1912, a Bósnia rompe com a Áustria-Hungria, tá? E aí a gente vai começar a entender o estopim da guerra. Vamos lá. Mas primeiro vou falar da Tríplice. Foram formadas duas tríplices. Tríplice aliança, Tríplice entende. Então, ó, a França queria o território de volta, da Alemanha ao Alsácia-Lorena. Em contrapartida, a Alemanha também queria colônias da Inglaterra, a Itália também queria colônias da França, colônias da Inglaterra. O Império, aqui no caso a Rússia e a Sérvia, queriam fazer a Grande Sérvia e precisavam de territórios, ou seja,
do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. Ou seja, e os Estados Unidos, que vai entrar depois, eu vou explicar como vai ser a participação na guerra. Então, a ideia é a seguinte, os amigos, entre aspas, né, que têm os interesses em comuns, e outros amigos aqui que têm outros interesses em comuns, os rivais. Bem, qual foi o estopim da guerra? 28 de junho de 1914, foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Quem era Francisco Ferdinando? Era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Ele foi lá para a Bósnia e ele foi morto por um sérvio. Então, aí é a lógica, né? O Francisco Ferdinando, que era do Império Austro-Húngaro, né? Que era amiguinho, entre aspas, da Alemanha e do Império Turco-Otomano, que de certa forma, né? Foi morto por um sérvio que era amiguinho da Rússia, entre aspas, amiguinho da França e da Inglaterra. Então, ó, em julho vai começar a guerra, os russos vão apoiar a Sérvia, conforme eles já estavam aqui, né, apoiando. A Alemanha vai declarar guerra à Rússia em 1º de agosto, né, e a Alemanha declara guerra à França em 3 de agosto. Em contrapartida, a Inglaterra também vai declarar guerra à Alemanha por invasão da Bélgica, tá, em 4/8, tá bom? 1915, a Itália troca de lado, deixa de ser da Tríplice Aliança e vai para o Entente. Por quê? Porque a Inglaterra oferece colônias na África, né? Até o presente momento, ela vai permanecer neutra. Ela tinha um acordo com a Alemanha, por isso que ela estava aqui na Tríplice Aliança, falando que se possivelmente, se a Alemanha fosse atacada, e se ela fosse atacada, ela entraria na guerra. Contra isso, ela ficaria quietinha no lado dela. Muito bem. Mas aí ela muda de lado. A Tríplice Entente, então, ganha reforços, além da Itália, Romênia, Bélgica, Japão, Grécia, Estados Unidos e o Brasil. Nossa, o Brasil esteve na guerra timidamente, mas sim. Vamos lá. Brasil na Primeira Guerra Mundial. Presidente Venceslau Braz, primeiro ele vai ter uma política de neutralidade, tá? Só que a gente tem que lembrar que esse período nós estávamos no período do café, e quem eram nossos compradores do café? A Inglaterra e os Estados Unidos. Então, o Brasil não tinha como ficar desagradando os nossos compradores, certo? Mas em 1917 nós vamos ter o ataque aos navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, né? Vão naufragar, né? O navio Paraná, Tijuca e Macau. E aí o Brasil declara guerra à Alemanha. Mas vai ser uma tímida participação, apenas uma junta médica, marinheiros, pilotos e oferecimento de navios, tá? O Brasil, quando esteve em Dakar, no Senegal, na África, metade da tripulação vai morrer porque pega gripe espanhola, então vai pra lá, não morre da guerra, mas morre de gripe espanhola. E aí vai ter a Batalha das Toninhas. Quando eles estavam passando aqui nesse estreito de Gibraltar, eles confundem os golfinhos com os submarinos alemães. E aí eles matam, tadinho, um cardume de golfinho. Gostam de golfinho? Que dó dos golfinhos. Mas enfim. Continuando, períodos da guerra. Foram 3 períodos. Primeiro período, Guerra de Movimento, 1914, a ofensiva alemã, né? A alemã que invade a Bélgica, que vai para a França, né? A Inglaterra, ela foi beneficiada nesse sentido, por quê? Porque ela é uma ilha. Olha aqui, ó, no mapa aqui, né, ó. Tá vendo? A Alemanha vai para a Bélgica, para a França, mas a Inglaterra, de certa forma, ela é beneficiada pela sua posição geográfica. Vamos lá. Bem, aí a Guerra de Trincheiras, 1915 e 17. Aí a contenção do avanço alemão, tá? O que são essas trincheiras? Buracos na areia, feitos em zigue-zague, 2 metros de profundidade por 1,5 metro de largura, tá? Essas trincheiras eram protegidas por saco de areia, arame farpado. Qual que é o sofrimento desses soldados na trincheira? Passaram fome, frio, doença, falta de higiene, mau odor, seja pelas necessidades, porque eles faziam, né, o número 1 e o número 2 lá na trincheira, né, tinha um buraquinho lá. Só título de curiosidade também, os soldados que eram punidos por indisciplina, a punição era fechar buraco, né, das necessidades e abrir buraco para fazer as necessidades. Mas também mau odor pelos mortos em decomposição. Um colega morria do lado e você viu o cara se decompor, os ratos comendo, os miolos, era horrível, né? Mas enfim. Comida, pão, biscoito, carne, legumes enlatados, né? Geralmente eram 200 gramas que eles recebiam de alimentação por dia. Bebiam, né? Vinho, rum,
A água muitas vezes faltava, podia não ter água, mas o vinho e o rum tinha, tô brincando. Mas tinha o vinho e o rum, né? O rum também. A água muitas vezes acabavam pegando água da chuva. Existia um momento de trégua, né? Que eles aí escreviam cartas para a família, né? Jogavam baralho, né? Os feridos voltavam, né? As pessoas feridas. Na verdade, existia um povo maluco que muitas vezes se feria para poder voltar, né? Outros ficavam loucos, outros se suicidavam. 1915, Itália troca de lado, que eu já falei isso aqui para vocês. E Segunda Guerra de Movimento, que foi o quê? A retirada da Rússia, por causa da Revolução Russa, mas eu vou falar isso depois. A entrada dos Estados Unidos. Já estava os Estados Unidos, de certa forma, fornecendo alimentos e armas. Ela entra com mais força e agora, né, com seu exército. E aqui a questão do empréstimo. A situação é a seguinte, os Estados Unidos ele tinha emprestado altas quantias, principalmente para a Inglaterra. E ele começa a pensar, se a Inglaterra perde a guerra, como é que ela vai me pagar? Ou seja, vou estar ferrado. Então ele pensa o quê? Vamos acabar com a guerra. E aí vai ter o quê? Como é que vai acabar com essa guerra? Daí a guerra muda, né? Justamente pelo uso da tecnologia. Vai ter avião, tanque, metralhadora, gás de cloro, gás de mostarda, lança-chama. E só a título de curiosidade também, o Hitler participou, tá, da Primeira Guerra Mundial e ele foi atingido por gás de mostarda, né? Isso foi um dos motivos que ele retorna para casa, né? E não fica até o final da guerra. Muito bem, aí a guerra acaba, né, basicamente com a entrada dos Estados Unidos. E as principais consequências? Os Estados Unidos vai ser o país mais beneficiado, tá aqui na América, de boa, né, não foi destruído, vai surgir realmente como potência mundial, né, ganhando dinheiro da tragédia dos outros, mas tudo bem. Europa destruída, crise econômica, inflação, desemprego, desigualdade social, tá? O saldo da guerra vão ser 9 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados, tá? Vai surgir novos países, olha aqui no mapa, olha. Tá vendo? Esse aqui né, divisão política em 1914, Primeira Guerra Mundial. Tá vendo aqui, ó? E aqui é após a Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, o Império Austro-Húngaro aqui vai ser desfeito, né? Vai surgir Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, né? E vai surgir também o corredor polonês, ó. A Alemanha vai ser dividida em dois, mas isso eu vou falar também daqui a pouco. Bem, desculpa. Nós vamos ter os 14 pontos de Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos da época, que ele vai propor liberdade dos mares, autodeterminação dos povos, o fim da corrida armamentista e o surgimento da Liga das Nações pela Paz Mundial. Realmente, a Liga das Nações vai ser criada, porém a paz mundial, né, como ainda não existe nos dias de hoje, plenamente, né, ela não vai ser conquistada, principalmente nesse período, porque depois a gente tem o período entre guerras, e aí a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, que é outro tema que eu vou falar, não vou falar agora. Mas vamos ter a Conferência de Paris, que nada mais vai ter o Tratado de Versalhes, onde vai falar, ó, a Alemanha é culpada. E se ela é culpada, nós precisamos puni-la. Como? Restrição bélica, o seu exército vai poder ter apenas 100 mil soldados, devolver a Alsácia-Lorena para a França, perder minas de carvão e ferro, um povinho esperto, né? E surgimento do corredor polonês, que eu falei aqui para vocês, né? Ó, a divisão, tá vendo aqui? Da Alemanha, ó, o corredor polonês. E indenização aos países vencedores, coitada, né? Já tava bem pra caramba, ainda tinha que dar dinheiro pros vencedores, mas enfim. A guerra vai trazer crise, pobreza, descrença na democracia neoliberal, porque a democracia neoliberal trouxe a guerra, né? E a galera temia o comunismo. E tudo isso aqui vai fazer com que surjam, dê abertura para surgir o quê? Governos autocráticos, né? Como vai ser o caso do nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, que isso aqui também vai ser tema para a próxima aula. Incentivando, então, o sentimento de ódio, de revanche, né? Teve coisa positiva na Primeira Guerra? Sim, o avanço da medicina e o avanço das mulheres no mercado de trabalho, porque os homens foram para a guerra, muitos morreram, outros voltaram mutilados, e foi a força feminina que ajudou as famílias e os países, de certa forma, né, não só na guerra, mas no pós-guerra. Tá bom? Beijinhos, um forte abraço. Se tiver alguma dúvida, estou por aqui.